é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus queridos, amados amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção. E eu gostaria de hoje começar a falar com você sobre a sua felicidade. Você já percebeu como é difícil encontrar uma plena felicidade em meio às circunstâncias da crise que nós vivemos? Bom, eu quero pensar com você sobre felicidade hoje, principalmente porque nós procuramos um estado de felicidade constante. Só que, com o passar do tempo, e a nossa vida vai mudando, algumas coisas vão deixando para trás a nossa felicidade plena. E nós vamos, às vezes, nos esquecendo que a felicidade também se move como a vida se move. Como a vida muda, a felicidade também muda. Aquilo que te trazia felicidade na sua adolescência e juventude não é mais a mesma fonte quando você é adulto ou quando você já é idoso. Então a felicidade também muda. Eu quero pensar com você hoje como ser feliz em meio a uma crise, a uma pandemia, a uma situação difícil que muitas pessoas estão vivendo nessa hora. Quero pensar com você num texto muito importante da palavra do Senhor, que está em Êxodo capítulo 17, e a palavra de Deus fala assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com o que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá,
por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A felicidade depende de quê? Em primeiro lugar, eu quero pensar com você que a sua felicidade, a minha felicidade, depende do controle das nossas palavras. As nossas palavras têm um grande poder. A nossa boca tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. Tem o poder de destruir e tem o poder de construir. No caso, o povo estava em necessidade e aqueles que contenderam com Moisés culparam Moisés pela falta de água. E foi uma culpa muito injusta, porque poucos capítulos antes, Moisés havia feito milagres maravilhosos mediante a vontade do Senhor e o poder de Deus. Ou seja, Moisés não era um profeta sem sinais. Moisés não era um líder que falava e não fazia. Não, Moisés falava e fazia. Então Moisés tinha autoridade, tinha moral. Mas o povo, em geral, não controlou as suas palavras por uma necessidade. Então, a sua felicidade está muito dependente, não apenas daquilo que você faz, mas daquilo que você fala. E aí, eu peço a você atenção pelas coisas que você tem falado. Primeiramente, de você mesmo. O que você tem falado de você mesmo? O que você tem pensado de você mesmo? O povo de Israel, pelo jeito, pensava mal de Moisés em constância, exatamente porque esse falar mal, ele só parava de existir quando Moisés os servia, quando Moisés fazia a vontade deles, quando eles sentiam algum tipo de necessidade um pouco maior, Moisés era culpado. Então eu quero pensar com você sobre a sua felicidade em geral, pelas coisas que você tem falado. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que a igreja, ou seja, aqueles que fazem parte de uma igreja, aqueles que são membros da igreja, ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Essa é a autoridade da igreja, a igreja reunida. E essa igreja reunida tem muitas similaridades com o povo de Israel no deserto. Eu quero pensar com você hoje, querido, o que você tem falado de você? O que você tem falado das pessoas que te cercam? O que você tem pensado da liderança do nosso país, da liderança da nossa igreja, da liderança da nossa cidade? Como tem sido o seu falar, o seu pensar? Aquilo que está dentro da nossa mente sai pela nossa boca. Então, a nossa felicidade, já que ela é viva, de que ela não é algo estático, que ela muda de acordo com a sua idade, muda de acordo com as suas necessidades, essa felicidade depende muito daquilo que você fala, daquilo que você pensa, depende muito mais do que você possa imaginar. Então eu quero pensar com você hoje, em primeiro lugar, se você tem controlado a arma mais letal que o ser humano criou, que o ser humano tem, na verdade não criou, mas que tem, que não é uma arma nuclear, é a boca. Antes de uma arma nuclear fazer mal a alguém, alguém dá a ordem. E esse alguém dá a ordem pela sua mente, dá a ordem pela sua boca. Então, por favor, se você quer ser feliz, controle o que você tem falado, tanto de si mesmo, quanto das pessoas que são próximas a você, quanto da liderança da sua família, da liderança da sua igreja, da liderança da sua cidade, do seu estado e também do seu país. E você vai ver que a sua vida vai ser bem mais feliz. Você tem o direito de discordar, você não pode ser um alienado, mas cuidado ao falar. Cuidado, porque a sua boca tem poder de construir, mas também tem poder de destruir. E a palavra do Senhor fala em vários textos sobre essa responsabilidade que nós temos em falar aquilo que é importante e não
viver uma vida em felicidade de maneira tola. Então a sua felicidade depende muito daquilo que você fala. Uma outra coisa que a gente pode aprender sobre felicidade é que a nossa felicidade depende do nível de reservas que temos. Normalmente, quando nós pensamos sobre reserva, logo imaginamos a reserva financeira. Será que eu tenho uma conta na poupança? Será que eu tenho dinheiro lá aplicado? Será que eu tenho investido em alguma situação para poder garantir a minha vida financeira caso haja uma emergência? Mas essa reserva não é a primeira. Na verdade, essa é a quarta reserva. Na listagem de reservas humanas, existem outras reservas mais importantes que a reserva financeira. Você sabia disso? É por isso que você vê muita gente que tem dinheiro, mas não tem outras coisas. Por isso que você vê pessoas aí extremamente enriquecidas, mas pobres em outros setores da sua vida pessoal. Porque o dinheiro, ele não é a primeira fase de uma reserva. O povo de Israel no deserto, eu acho que não tinha banco lá. Não tinha uma agência bancária no deserto para sacar um dinheiro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que tem o meu dinheiro, onde é que está o meu dinheiro aqui no banco. Não havia agência bancária no deserto. Então que reserva era essa? Eu quero lembrar com você que o povo de Israel não estava saindo de uma situação muito desfavorável. No capítulo 15 de Êxodo, capítulo 15, ou seja, 2 capítulos antes do capítulo que nós lemos, que é o 17, no capítulo 15, no verso 27, a palavra de Deus fala que eles encontraram, poucos dias antes do evento com Moisés, um lugar que está listado lá no verso 27, que diz assim: então o povo de Israel veio a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então calma aí. Quer dizer que poucos dias antes de Israel reclamar de água, eles estavam acampados num lugar onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras. Eu acho que uma fonte de água, você que conhece a roça, sabe que uma fonte de água já gera água, mas muita água. Imagine um lugar no meio do deserto com 12 fontes de água. E a palavra do Senhor fala que poucos dias antes dessa reclamação que eles fizeram, eles estavam neste lugar. Então, qual foi o problema? O problema é que eles seguiram viagem pela sua peregrinação pelo deserto e não reservaram água. Talvez reservaram por um pouco, mas não o suficiente, porque eles chegaram no local onde as águas eram amargas. Como assim amargas? Eram águas salobras, eram águas salgadas, eram águas que não eram fluviais, não eram doces, não dava para beber. Então, o que aconteceu? Por que houve essa reclamação a tal ponto com Moisés? Porque o povo consumiu sem pensar no dia de amanhã. Eu tenho 3 coisas aqui listadas para você com relação a tipo de reserva. Antes de você pensar sobre reserva financeira, para você ser feliz mesmo, você precisa de 3 reservas anteriores à reserva financeira. A primeira delas é que você precisa da reserva espiritual. Essa reserva espiritual não tem como você botar na agência bancária e muito menos deixar no lugar físico, mas tem a ver com a santificação, ou seja, quanto e como está a sua comunhão com Deus. De que maneira está a sua comunhão com Deus? A sua reserva, mediante aos problemas da vida, se hoje você for notificado de uma doença grave na sua vida, como está a sua vida espiritual para receber esta notícia? E aí você fala, está repreendido em nome de Jesus? Mas se for verdade, como está a sua vida espiritual se for verdade? É melhor nós analisarmos as nossas reservas, entre aspas,
da nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Essa é a primeira. Por quê? Porque a palavra de Deus fala no livro de Hebreus, que cabe ao homem morrer apenas uma vez e logo após virá o juízo. Portanto, a vida espiritual é algo real, diário, e é muito importante. A outra reserva que eu quero destacar com você é a reserva física. E essa reserva física não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o cuidado do corpo. O povo de Israel se estressou muito exatamente porque água era extremamente necessária para cuidar do seu próprio corpo. Eles não poderiam continuar ali sem água muitos dias. Então houve realmente a contenda entre Moisés e o povo, entre esses dois momentos difíceis, mas como está a nossa reserva física? E aí eu pergunto a você, como você tem cuidado do seu corpo? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação complicada na nossa saúde pública, e o que eu mais me preocupo não é se vamos pegar Covid-19 ou não. Mas, caso peguemos Covid, de que maneira o Covid vai nos encontrar? Será que o meu corpo está bem cuidado o suficiente para resistir ao Covid-19? Então, como andam as reservas? Sim, o seu corpo tem reservas. Reserva de energia, reserva de saúde, reserva de força para poder combater as doenças que nós temos que combater todo dia. Em que grau está a saúde do seu corpo? Antes do dinheiro, existe a reserva espiritual, mas a reserva física, que vem de acordo com o seu cuidado. Cada um de nós recebe uma carga genética dos nossos pais, dos nossos avós, e quando nascemos, essa carga genética, ela permanece por um tempo na nossa vida, mas com o passar dos dias e anos, aquilo que comemos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que agimos, tem direta influência nas nossas reservas físicas. Então, como anda a sua saúde? Como você tem cuidado da sua saúde? Você está tomando só remédio? Você não está fazendo nenhuma atividade física? Você não está fazendo os seus exames? Você não está fazendo um cuidado básico, preventivo? Você não está tomando uma vitamina? Não está tomando um remédio para poder te ajudar a prevenir algumas situações? Não está tomando sol? Não toma água? As suas reservas físicas serão baixas, caso venha uma situação mais grave. Então, antes do dinheiro, tem a reserva espiritual e a reserva física. E a última, antes do dinheiro, é a reserva emocional. Você é um ser emocional. Antes do dinheiro, você tem emoções. Então, não adianta você se preocupar apenas com o dinheiro, porque o dinheiro é apenas uma parte do todo. Então, querido, a reserva emocional, eu particularmente tenho visto muitas e muitas pessoas sem reserva emocional. Desgastados, ansiosos, preocupados, estressados, sem ânimo, sem esperança, mas com o dinheiro sobrando, mas com as emoções lá embaixo. Como estão as suas reservas emocionais? Você tem tratado isso ou você acha isso besteira? Bom, se você acha isso besteira, saiba, a sua felicidade está em risco. Exatamente porque a sua felicidade depende, sim, depende muito do nível de reservas que você tem. E por último vem a reserva financeira. Essa reserva financeira você conhece com certeza, mas a maioria das pessoas no Brasil não tem reserva nenhuma. Mas eu quero te dizer, querido, que essa reserva também é importante, mas ela não é a primeira, ela é a quarta. Então, primeiramente, vem a reserva espiritual, depois a reserva física, depois a reserva emocional e, por último, a reserva financeira. De que adianta ter uma reserva financeira muito grande se você não tem uma vida espiritual boa, se você não tem uma saúde boa e se você não tem emoções equilibradas? Dificilmente você vai conseguir ter uma reserva financeira agradável. Terceira coisa que a nossa felicidade depende da observação do ambiente
que nós estamos. O povo de Israel estava no deserto. Era óbvio que as águas do deserto não estão em cima, estão abaixo da areia. E nós que moramos numa cidade onde tem muita areia, sabemos que a nossa região é uma região próxima da praia e arenosa. É muito comum para nós, é só você pegar aí na sua casa, talvez tenha um poço artesiano, e dificilmente você vai conseguir, aqui na nossa região, aqui na região dos lagos, consumir a água do poço artesiano. Dificilmente. A maioria dos poços artesianos aqui da nossa região, a água não pode ser consumida. Ela pode ser usada, mas ela não pode ser consumida, porque ela é salgada, ela é salobra, ela é amarelada. Pastor, mas por quê? Porque o que adocica, digamos assim, o que torna doce uma água salobra, são árvores. São as árvores. Por isso que muitas fontes de água doce estão em meio a lugares cheios de árvore. Então era óbvio que a água que Moisés tinha a conceder para o povo, se fosse pelo meio natural, sem uma intervenção de Deus, era óbvio que seria uma água amarga, que seria uma água salobra. Então eu quero te dizer, querido, que talvez você esteja buscando felicidade em meio a um ambiente que não dá para ser sem uma interferência de Deus ao natural. Então é normal, se você cavar a areia do deserto, você vai encontrar água. Lá embaixo tem um lençol freático e esse lençol tem água, mas a água normalmente é uma água amarga. Tanto é que em Êxodo capítulo 15, quando antes dessa reclamação, eles estavam ali junto a um local que tinham 12 fontes de água. Ah, mas que lugar era esse? A própria palavra fala que esse lugar tinham muitas palmeiras. Ou seja, era um lugar arborizado. Não era no deserto pleno, era numa parte do deserto que era arborizada. Então, eu peço a você que reflita sobre os lugares que você está pensando em ter felicidade. Eu vejo pessoas buscando felicidade em lugares que já está escrito naturalmente, já está dizendo naturalmente que ali não tem felicidade. Então, reflita aonde você está buscando felicidade. Às vezes você está buscando felicidade fora da vontade do Senhor. Às vezes está buscando felicidade fora dos planos do Senhor. Às vezes está buscando felicidade em lugares que não promovem a comunhão com Deus. Então vai ser meio difícil você encontrar felicidade num lugar que não gera felicidade. É como buscar água doce no deserto. O povo de Israel estava reclamando com Moisés que não tinha água. Mas havia água. Tinha água amarga. A água que eles queriam era uma água doce. Só que essa água doce, no deserto, só com Deus, só com a interferência do Senhor, ou num lugar arborizado, que não é deserto. Então, querido, vamos refletir nisso. Do que depende a sua felicidade? Talvez você esteja buscando felicidade no lugar errado. A sua felicidade está no lugar errado, e nesse lugar errado você não vai encontrar felicidade. Então, o que fazer? Primeiro, você precisa ter uma autorização do Senhor para sair deste lugar, ou pedir o milagre do Senhor para intervir nessa felicidade a tal ponto para que possa transformar aquilo que naturalmente seria ruim, com a presença do Senhor, se torna leve, se torna milagre. Então, quando Moisés toca na rocha, a rocha estava no deserto, mas o Senhor fez a interferência para ele tocar na rocha. Naturalmente a rocha não daria água, naturalmente ela não faria isso, mas precisou de uma interferência do Senhor. Então eu não sei do que você está precisando de interferência, mas uma coisa eu sei: pare de buscar felicidade em lugares que não geram felicidade. O lugar que gera felicidade é o lugar que Deus está.
onde Deus está na sua vida. É no seu trabalho? É na sua igreja? É na sua família? Aonde Deus está? Onde os mandamentos do Senhor têm sido cumpridos? Aonde a presença do Espírito Santo de Deus tem sido sentida naturalmente? É aí que está a felicidade. Não busque em lugares que não geram felicidade, porque eles não geram naturalmente. E para gerarem algo, se não for naturalmente, só com uma interferência do Senhor, e aí depende da vontade do Senhor em intervir nesse local, nessa situação, nesse dia, tem que ter uma interferência dele. Então, busque felicidade em lugares naturais que gerem felicidade. Última coisa que a gente pode aprender com relação do que depende, de que depende a nossa felicidade. Em último lugar, a nossa felicidade depende muito das perguntas que nós fazemos a Deus. O verso 7 fala claramente em Êxodo capítulo 17 que o povo de Israel fez uma pergunta. Olha lá, o verso 7 fala assim: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A nossa felicidade, além de depender daquilo que falamos, depende muito daquilo que nós questionamos. E eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Quantas vezes você já questionou Deus? Quantas vezes? Nenhuma? Não sejamos hipócritas. Todos os crentes alguma vez já questionaram a Deus. Já questionaram a Deus quando oraram e não receberam, quando pediram e a bênção não veio, quando esperavam uma coisa e veio outra. O questionamento a Deus não é o problema. Você tem o direito de questionar. Não estou falando de questionar a autoridade, mas você tem o direito de perguntar para Deus por quê? O quê? Como? Ele precisa te orientar para isso. Então o questionamento é possível e é necessário. Mas o problema de Israel no deserto é que depois de todas as provas da presença do Senhor, eles duvidaram da presença do Senhor. Mesmo depois do milagre, Moisés coloca o nome no lugar de acordo com a contenda que eles criaram. Talvez, querido, você esteja vivendo um momento de dificuldade. Imagino que a sua vida não esteja simples. Mas uma coisa é certa, nunca questione se Deus está presente ou não está. Porque se você é crente em Jesus e anda no caminho do Senhor, talvez você esteja no deserto, mas só porque você está no deserto, e talvez esteja faltando água, algo essencial, talvez esteja faltando felicidade, talvez esteja faltando vida, não quer dizer que Deus não esteja presente. Deus tem os seus planos e nós temos a nossa responsabilidade. Então, por isso, querido, que eu estou lembrando a você, a sua felicidade depende das perguntas também que você anda fazendo para Deus. Que perguntas são essas que têm questionado a autoridade de Deus? Que perguntas são essas que têm tirado a sua comunhão com Deus? Que perguntas são essas que você tem feito, que têm colocado dúvida entre você e o poder de Deus? Hoje eu gostaria que você tomasse uma decisão, e uma decisão, em primeiro lugar, para que você aceite Jesus como seu Salvador. Em segundo lugar, para saber do que depende a sua felicidade. A sua felicidade, em primeiro lugar, depende das palavras, do controle das suas palavras diário. Em segundo lugar, depende do nível das reservas que você tem. Em terceiro lugar, depende da observação do ambiente que você vive. E em quarto lugar, depende muito das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas que você está gerando, porque as coisas não estão acontecendo tão rápidas ou da maneira que você deseja. Pare de fazer isso, porque isso tem minado a sua felicidade. Conselho que dou:
creia em Deus, creia no poder do Senhor, mesmo sem ver, às vezes, a solução na hora. Então, pela fé, creia. Pela fé, siga em frente. Pela fé, não duvide. Pela fé, gere esperança. Pela fé, siga em frente, mesmo no deserto. Porque, mesmo no deserto, existem lugares que têm fonte de vida e eles vão chegar. Amém? Peço a você que feche seus olhos e entregue a sua vida, entregue a sua felicidade das mãos do Senhor nessa hora. Pai, muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque muitas e muitas vezes nós duvidamos do teu poder. Duvidamos porque não olhamos além, não olhamos para os céus e vemos a tua majestade, porque muitas vezes olhamos apenas para coisas desta terra, os problemas dessa terra, coisas dessa terra. Eu te clamo, Senhor, perdão pelos nossos pecados e que o Senhor possa fazer a obra em nós, porque muitas vezes estamos no deserto, mas é melhor estar no deserto contigo do que sozinhos em meio a um oásis que vai passar. Vem com a tua misericórdia sobre nós, habita em nossa vida, esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, siga firme no seu deserto. Vai chegar o momento que o Senhor vai intervir e vai fazer brotar água, ou seja, vida, da onde você nem imagina. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente vitorioso e feliz na presença do Senhor. Felicidades.